Bom dia, galera do segundo ano. Vamos lá ao nosso exercício de respiração. Vamos ver se vocês lembram da aula passada. Respira fundo e vai soltando devagar. Mais uma vez. E vai soltando o ar. Respira pelo nariz bem fundo. E vai soltando devagar. Acompanha o peixinho. Muito bem. Mais uma vez. Parabéns! Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus.
O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Pessoal do segundo ano, vamos lá, né? A nossa aula. Na aula passada, a tia pediu que vocês pesquisassem sobre o cristianismo, como surgiu o cristianismo, né? Quais eram os símbolos dessa religião. E aí, vocês puderam, alguns alunos que já me enviaram, eu vi que vocês pesquisaram, que vocês fizeram, e aí a tia agora vai falar um pouquinho sobre o cristianismo, certo? Obviamente, o cristianismo, ele surgiu após aí o nascimento de Cristo, tá? Antigamente, a Bíblia, o livro sagrado, né, que utiliza no cristianismo é a Bíblia. E a Bíblia é dividida em duas partes, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E aí, o cristianismo, como eu já havia falado, nasceu aí com o nascimento de Cristo. No entanto, a parte aí onde ele se cresceu e se expandiu para o mundo foi Roma, né? Apesar que os cristãos da época que pertenceram ao reinado de Nero foram muito perseguidos. Vocês acreditam que eles perseguiam os cristãos, que eles se perseguiam tanto que eles se encontravam em cavernas? E quando eles eram descobertos, eles eram levados a grandes arenas, parecendo tipo jogo de futebol, e aí eles soltavam os leões e os leões comiam as pessoas, os cristãos. E por muito tempo foi assim, até que o cristianismo cresceu de uma forma muito grande em Roma, e tanto que se tornou a religião oficial de Roma, né? Mas o início do cristianismo não foi fácil, foram muitas perseguições, né? E aí, nós temos aí duas vertentes do cristianismo. Nós temos adeptos do catolicismo, que pertence à Igreja Católica, né? E temos aí o protestantismo, que tem tudo a ver com Martinho Lutero, esse que nós acabamos de ver aí o desenho. Os protestantes, mais tarde, deram origem também aos evangélicos, né? Mudou esse nome de protestante para evangélicos. E hoje, né, nós vamos falar um pouco aí sobre essa outra vertente. Mas antes da gente falar sobre essa outra vertente, é claro que eu não falo nada antes de vocês me trazerem uma base, né, disso, que vai ter as atividades para a gente concluir. Mas antes disso, eu quero dizer aqui sobre o catolicismo, nós também vamos fazer uma pesquisa para que a gente possa entender as diferenças das duas ramificações do cristianismo, né? Uma é feita aí por padres, outra por pastores, todas falam da mensagem de Cristo. Existe certo e errado, tia? Não. Existe cada um tendo a sua fé e cada um deve ser respeitado pela sua escolha da sua fé. Como vimos no desenho da aula passada, né? Discriminar pessoas pela sua religião tem um nome muito feio chamado intolerância religiosa. E isso a gente não faz e isso a gente não pratica porque nós somos lindos, né? E pessoas lindas não fazem esse tipo de coisa. Respeita a religião de cada um e que as pessoas encontrem Deus da melhor forma possível, que as torne melhores. Isso é o propósito de toda religião, tornar o ser humano melhor, né? Então, hoje a tia vai deixar aqui algumas atividades sobre o protestantismo. Já que vocês já pesquisaram aí sobre o cristianismo, eu já falei um pouco aqui nessa aula sobre o cristianismo, o básico, óbvio, né? Porque nós vamos nos aprofundar mais nas ramificações, tanto no protestantismo quanto no catolicismo, que daí nós vamos entender os rituais, as diferenças, as semelhanças, né? Para que a gente possa entender como funciona na verdade. Então, anota aí a atividade de hoje. Presta bem atenção que vai aparecer aqui, viu? Dúvidas, a tia vai estar online no grupo. É só mandar no privado, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.